eu sou a Rafaela e no vídeo de hoje eu vou abordar frequência de vibração e modo de vibração das estruturas. Esse tema é básico e também é muito importante para o entendimento do comportamento dinâmico das estruturas. A ideia aqui é fazer uma breve introdução desses conceitos e ilustrar a aplicação deles em um exemplo resolvido no ANSYS. Então, esse vídeo é só a primeira parte, onde eu vou abordar a teoria de dinâmica das estruturas, e na segunda parte eu vou resolver um exemplo usando esses conceitos no ANSYS Mechanical APDL. Beleza? Então, vamos lá. Então, digamos que a nossa estrutura é uma caixa d'água cheia, tipo essa da foto. A gente pode idealizar essa estrutura como uma massa concentrada no topo, e podemos desconsiderar a massa da coluna, que suporta a caixa d'água, já que comparativamente a caixa d'água cheia é muito mais pesada do que o resto da estrutura. Nesse meu sistema idealizado, K é a rigidez lateral da coluna, que é o elemento que vai dar rigidez ao sistema, né? A caixa d'água não adiciona rigidez, adiciona só massa. Essa nossa estrutura idealizada tem somente um grau de liberdade, que é o deslocamento horizontal U, que vai ser utilizado para análise dinâmica, tá? Aqui é importante a gente lembrar a definição de grau de liberdade para análise dinâmica. Para análise dinâmica, grau de liberdade é o número de deslocamentos independentes necessários para definir a posição da massa relativa à sua posição original. Então, para análise dinâmica, a gente precisa determinar a posição da massa, ok? Ok. Então, nesse caso aqui, nós temos somente um grau de liberdade, já que a massa ela pode se deslocar horizontalmente, ou para frente, ou para trás. Tá? Então, logo, essa estrutura terá somente um modo de vibração, que é exatamente esse, deslocamento para frente, para trás da massa. Se a estrutura for submetida a uma carga variável no tempo, ou se eu puxar essa massa para trás e soltar, o modo como a estrutura vai vibrar vai ser exatamente esse. A massa vai para frente, para trás, para frente, para trás. Esse é exatamente o que a gente chama de modo de vibração. Agora, cada modo de vibração é associado a uma frequência natural, a frequência com que essa massa vai vibrar. Tá? A frequência desse sistema é calculada como ômega-n igual raiz quadrada de K sobre M, onde K é a rigidez lateral da coluna e M é a massa concentrada no topo. Essa frequência é expressa em radianos por segundo, tá? Sendo que K vai ter que ser em Newton por metro e M em quilograma. A gente também pode expressar a frequência natural em Hertz. Nesse caso, a gente escreve Fn vai ser igual a ômega-n dividido por 2π. Nesse caso, a frequência vai estar em Hertz. Vamos lá. Se eu aplicar um deslocamento nessa estrutura, nessa massa, e em seguida eu solto a massa e deixo ela vibrar livremente para frente e para trás, como a gente discutiu, isso é o que chamamos de vibração livre. A resposta no tempo dessa estrutura vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, se eu plotar, por exemplo, no eixo vertical deslocamento U, no eixo horizontal o tempo. Então, vai estar mais ou menos essa cara aqui. No tempo zero eu tenho um deslocamento inicial. Quando eu solto, essa estrutura vai vibrar para frente, para trás, para frente, para trás. Digamos que para a esquerda é positivo, para a direita é um deslocamento negativo, né?
Então, repara que a amplitude do deslocamento não varia, porque estamos falando de um sistema sem taxa de amortecimento. Depois eu posso fazer um outro vídeo explicando de onde que saiu essa taxa de amortecimento, o que isso significa, etc e tal. Você está interessado em saber o que é isso e como que isso vai alterar a resposta da estrutura, deixa um comentário aí que eu faço um outro vídeo sobre sistemas com amortecimento. Beleza? Enfim, essa é a resposta da estrutura no tempo, né? E como que a frequência natural vai aparecer aqui, né? Bom, digamos que eu calculei, eu sei a rigidez lateral, eu sei a massa, e digamos que eu calculei a minha frequência natural sendo 2 Hz. Isso quer dizer que em 1 segundo a massa vai completar 2 ciclos de vibração, tá? Então vamos dizer daqui, começa aqui, então ela foi para trás, para frente, um ciclo. Para trás, para frente, completou o segundo ciclo. Esse intervalo aqui é exatamente 1 segundo. Certo? Certo. Outro parâmetro que a gente pode utilizar também é o que a gente chama de período natural da estrutura. Tá? O período natural da estrutura nada mais é do que o inverso da frequência em Hertz, ou seja, a gente pode escrever assim, Tn é o período natural, vai ser 1 sobre Fn, o que significa que nesse nosso caso hipotético aqui, o período natural seria meio e é dado em segundos. O que isso significa? Isso significa que a massa ela demora meio segundo para completar um ciclo. Então, foi para trás, foi para frente, passou pela origem de novo, é um ciclo, certo? Esse aqui é um ciclo que demora meio segundo. Resumidamente, para sistemas com 1 grau de liberdade, é assim que a gente calcula e interpreta frequência natural e modos de vibração. Agora, e se eu não puder assumir que a massa é concentrada? Por exemplo, e se a gente estiver estudando uma chaminé, que nem essa daqui? Né? Nesse caso, a massa ela é distribuída ao longo do comprimento da chaminé. Não existe uma massa muito maior do que o resto da estrutura concentrada em nenhum lugar. Né? Então, nesse caso, a maneira de calcular o modo de vibração e a frequência natural é um pouquinho diferente. Tá? A gente pode idealizar essa chaminé como essa estrutura aqui, certo? L é o comprimento da chaminé, M é uma massa distribuída e também temos uma rigidez distribuída ao longo do comprimento. Então, isso quer dizer que a gente tem 1 grau de liberdade para cada pedacinho infinitesimal de massa dessa chaminé. E, portanto, a gente tem infinitos modos de vibração e infinitas frequências de vibração. Mas, na prática, a gente sabe que existe um número finito de frequências e modos de vibração que vão ter uma maior contribuição para a resposta da estrutura. E aí eu não vou abordar essa parte aqui, porque trata-se de análise dinâmica com múltiplos graus de liberdade, e aí é outro rolê, tá? Por enquanto, a gente vai partir do pressuposto que, para uma coluna engastada na base e com uma rigidez distribuída, os 4 primeiros modos de vibração e suas respectivas frequências já são conhecidos e são esses aqui. E são os mais importantes, tá? Vamos partir desse pressuposto. Então, repare que para cada frequência existe um modo de vibração associado a ela. O primeiro modo de vibração, que a gente chama de Φ1, né?
Ele é parecido com o que a gente já viu anteriormente para a caixa d'água, né? A estrutura vai toda para a direita ou toda para a esquerda. Agora, perceba que para o segundo modo de vibração, tendo o eixo da chaminé como origem, o topo da chaminé vai para a direita e o meio da chaminé, mais ou menos, vai para a esquerda, tá? Então, a configuração deformada da chaminé vai passar pela origem em um ponto. Já no terceiro modo de vibração, a terceira frequência, né, e o terceiro modo de vibração, a gente vê que a configuração deformada da estrutura vai passar pela origem 2 vezes. Aqui mais perto do topo e aqui mais ou menos no meio. E esse padrão se repete, então, no quarto modo de vibração, a estrutura vai cruzar a origem 3 vezes. Então, o topo está indo para a direita, aqui essa parte vai para a esquerda, mais ou menos no meio vai para a direita de novo, mais perto da base vai para a esquerda. Certo? Outra coisa importante, muito importante de reparar aqui, é que as frequências elas são organizadas da menor para maior. Então, a primeira frequência é a menor, tá vendo que esse fator aqui é o menor de todos. A segunda frequência é a segunda menor, a terceira frequência, a terceira e assim por diante. Então, as frequências elas são ordenadas da menor para maior, tá? A terceira coisa que é interessante observar aqui é que a frequência não é raiz quadrada de K sobre M, apesar de que a rigidez está considerada aqui de alguma maneira e a massa está considerada aqui de alguma maneira. Então, a frequência ainda é uma propriedade da estrutura, né, e está relacionada à sua rigidez e à sua massa. Então, na segunda parte do vídeo, eu vou fazer uma análise modal nuances para calcular essas 4 frequências aqui, tá? E para isso eu vou precisar assumir valores para módulo de elasticidade, momento de inércia, massa e comprimento da coluna. Então, na parte 2 do vídeo, a gente vai considerar essas propriedades aqui para a nossa coluna engastada na base e na ponta, tá? Nós vamos comparar os resultados obtidos com ANSYS com esses obtidos manualmente, tá? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha onde eu usei esses valores aqui, tá? Nessas fórmulas já pré-determinadas para cada uma das frequências, e esses são os valores, tá? Eu não vou calcular aqui todos eles, de novo, mas fica aí para referência, quando a gente for para a parte 2 do vídeo, a gente vai comparar esses valores aqui, tá? Da frequência em Hertz, tá? Que esse que é o ANSYS tá pra gente. Então é isso, essa foi a primeira parte. Resumidamente, é assim que a gente calcula e interpreta o que significa frequências de vibração e modos de vibração. Segunda parte do vídeo, vou resolver tudo isso daqui no ANSYS, ok? Deixa uma curtida, deixa um comentário se você quer que eu discuta mais algum outro tópico. E é isso aí, obrigada, valeu!